A paz do Senhor, amados irmãos, em especial nossos juvenis, que Deus abençoe todos vocês. Estamos para a nossa segunda lição, que tem como título Os diferentes tipos de amor. Com certeza, você já ouviu falar sobre a variedade, os tipos de amor que existe. E nesta lição, então, nós estaremos estudando sobre três desses tipos de amor. Tá? E com certeza vai ser um momento, uma lição, um estudo muito importante. O texto bíblico diz qual mesmo, Nicolas? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Viu? O amor é de Deus. Deus é a essência, como falamos na lição passada, Deus é a essência do amor. Não existe amor verdadeiro longe da presença do Senhor. A nossa leitura bíblica está em 1 Coríntios capítulo 13, dos versos 1 a 13. Como a lição vai falar sobre os diferentes tipos de amor, nós vamos fazer a leitura desses 13 versículos, tá bom? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Esse capítulo 13, que Paulo escreve aos Coríntios, ele é fantástico, é um capítulo muito importante e que serve para nós também como um divisor de água, para nós entendermos o verdadeiro amor e o amor que ele traz consigo também os seus interesses, que não é o nosso caso. 3 são os objetivos nesta lição. Primeiro, compreender os 3 tipos de amor. Segundo, analisar as diferenças entre os tipos de amor. E, por último, entender as 3 dimensões do amor ágape, que é o amor principal, que é o amor de Deus para com cada um de nós. Nós vamos fazer aqui a leitura. Diz assim: há pelo menos 3 tipos de amor definidos pela língua grega: eros, phileo e ágape. Já na língua portuguesa usamos a mesma palavra para traduzir as diferentes variações da palavra amor no grego. A seguir, discorreremos a respeito do significado de cada uma delas. Então são 3, vamos dizer assim, 3 tipos de amor que nós estamos tratando no decorrer desta lição. Primeiro, amor eros. 1.1. Definição de eros. Eros é uma palavra grega que significa amor romântico, desejo sexual e passional. É o amor físico originado nos sentidos naturais, instintos e paixões. Esse aspecto do amor humano é citado no livro de Cantares de Salomão. Sua presença é importante na relação entre marido e mulher no que diz respeito às sensações físicas. Então, o amor eros, ele é fundamental.
Ele é fundamental. Não é o amor principal, mas ele é fundamental para o relacionamento íntimo entre o casal, entre o homem, entre a mulher, entre a sua mulher. É por meio desse amor eros que o jovem vai sentir o desejo pela jovem e vice-versa. É aquela história, né? O oposto se atrai. Embora hoje, sem entrar em detalhe, né? Porque hoje está um negócio aí meio tumultuado. Mas aqui tem a ver com esse sentimento de um homem para com uma mulher, o desejo realmente sexual. E, biblicamente, o sexo, pela Bíblia, o sexo dentro do casamento não é pecado. É muito bom até para o fortalecimento do casal. Isso dentro de uma vida onde aconteceu já e acontece o casamento. Fora disso, não. Aí vai ser fornicação, é outra história. Mas o amor eros, ele é fundamental para o casal. Esse amor é baseado no que a pessoa vê e sente. Então ele vai ser atraído, então ele vai sentir esses impulsos voltados para o amor eros. 2. Eros em seu aspecto negativo. A filosofia fala a respeito do amor eros como o desejo ardente por algo que não possui. Partindo desse pressuposto, tem o exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que cometeu adultério com a esposa de Urias, um de seus soldados fiéis, e depois o matou. Nós vimos aqui, então, que o aspecto negativo está o quê? Em a pessoa olhar, ele desejar, por meio desse amor eros, algo que não é para ele, algo que não é dele. Então ele vai desejar, ele vai cobiçar, e por isso ele pode cometer até coisas que não deveria. E aqui cito o caso de Davi, que ao invés de ir para a guerra, foi para o terraço do seu palácio e lá visualizou Betseba. Tudo bem, olhar não tem problema nenhum. Olhou, mas quando ele olha, ele deseja. Quando ele deseja, procura saber quem é e vai descobrir que ela era casada com um de seus soldados. Aí que está o negócio. Aí que começa toda aquela carga de problemas que Davi e a sua família vai ter a partir desta olhada, desse desejo, fora de um contexto que deveria ser analisado. Agora o eros em seu aspecto positivo. Observando o amor eros pelo aspecto positivo, vemos a sua importância biológica e social para a existência da humanidade. Ele contribui para o cumprimento do mandamento divino quando Deus ordenou no Éden ao homem e à mulher, frutificar e multiplicar-vos. É uma palavra clássica. A palavra diz assim, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Hoje não precisa encher mais a terra, não. Precisa multiplicar, não. Casou tendo 2 filhos, eu tenho 3, graças a Deus, está de bom tamanho. Não precisa ter 11, 12, 20, não precisa. Deixa cada um fazendo a sua parte. Mas, no aspecto positivo, o eros vai fazer o quê? Vai fazer com que o homem tenha, de que o marido tenha um desejo por sua esposa e a esposa tenha o desejo pelo seu marido e logo tendo desejo terão o relacionamento íntimo, o relacionamento sexual e a partir daí, desse relacionamento, vai nascer os filhos. O sexo não pode ser visto só sexo pelo sexo. Não, o sexo também deve ser visto entre pessoas que se amam, pessoas que se respeitam, casam-se e vai viver então essa formação familiar. Então o eros, no aspecto positivo, vai ser fundamental. Então nós vimos a definição de eros, que tem a ver com o amor romântico, o desejo sexual. Vimos também o eros no seu aspecto negativo, exemplo de Davi, e no aspecto positivo, a multiplicação, o crescimento da família. Agora, falaremos sobre o amor filéu. Definição de filéu, ou filial, mas filéu tá de bom tamanho. O termo grego filho é geralmente traduzido para o português como amizade ou amor fraternal. Sem nenhuma conotação sexual, ele também se estende às relações entre os membros da família. Então, filho é o amor que abrange tanto amigos quanto parentes. Nós vimos então, olha, tantos amigos quanto parentes. Nós vamos ver que é muito importante
Já viu quando você faz o bem para alguém, mesmo sem você conhecer? Por que você faz isso? Por que você ajuda? Por que você estende a mão? É porque o amor filial, ele faz parte da nossa natureza. Vamos dizer assim, é um pouquinho de Deus que ele colocou em nós, esse sentimento fraternal. Quando acontece uma tragédia, todo mundo se une para poder ajudar aquele lugar, ou ajudar aquela família, ou ajudar alguém. As pessoas se unem. Embora tenha alguns que são sem vergonhas, mau caráter, que tira proveito das situações. Mas na sua maioria são pessoas boas, pessoas que sentem realmente a necessidade de estar ajudando. E o interessante é que não é somente esse amor filho, embora seja um amor do pai para com o filho, do filho para com o pai, e dentro da família, dentro da parentela, mas esse amor filial, ele tem uma ideia que ele vai transpor as paredes de uma casa e vai alcançar a vizinhança, vai alcançar onde você mora, onde você está. E é muito importante esse tratamento, esse amor fraternal. O amor filial em seu aspecto negativo. O amor manifesto na forma filho é falho porque é limitado e pode agir por conveniência, como por exemplo o amor de Pedro por Jesus quando lhe foi conveniente. Negou sua amizade com o mestre 3 vezes e depois se arrependeu amargamente. Nós vimos aqui, Pedro ele tem essa sua parte, né, de negar o Senhor Jesus, mas ele, como diz aqui, ele vai de uma forma assim profunda, ele vai se arrepender a ponto de Jesus depois falar com ele. Mas nós vamos ver que a ideia, vocês se lembram do texto bíblico em que lemos, que fala que o amor ele não pode ser invejoso, ele não pode ser um amor que tipo, eu faço por você porque você vai fazer por mim. Não pode ser dessa forma. Esse amor fraternal também, infelizmente, pode ter essa coisa. Eu vou fazer por quem depois pode fazer por mim. Mas não deve ser olhado por esse prisma, por esse lado. Pelo contrário, nós devemos fazer por alguém, mesmo que a pessoa não consiga nos retribuir à altura daquilo que nós fizemos. Outra coisa, de repente, eu penso e olho assim, eu vou fazer algo, eu vou fazer uma festa, então eu vou chamar meus amigos que podem depois me chamar. O que adiantou? Não adiantou nada. É igual quando Jesus fala, olha, quando você faz algo para alguém que lhe pode retribuir, qual o dom? Ou qual, vamos dizer assim, qual o benefício tem nisso? Nada. Porque você está fazendo algo que depois você vai ter uma retribuição. Quando você faz para um amigo, você sabe que o amigo vai fazer também. Então, esse amor filial também, ele está voltado não só para o amigo, mas até para aqueles que podem ser apresentados como um possível inimigo. Quando você estende a mão, mesmo quando você sabe que a pessoa pode lhe trazer algum tipo de prejuízo. É fácil? Não é, mas é necessário. Pedro, ele estava com Jesus e disse que ia caminhar com Jesus. Eu não vou dizer nem que Pedro ele tenha cometido essa falha, esse erro, né? Porque só ele que sabe o que ele estava passando naquele momento ali, mas o certo é que ele, naquele momento, negou o Senhor Jesus. Mas depois também vai ser o homem que não vai se preocupar. Inclusive, segundo a história, tá? Segundo a tradição, vai dizer que ele não quis morrer como seu Senhor morreu. Ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Aí já diz tudo, né? Já diz tudo. E agora nós vamos ver também, só concluindo aqui, fala, outro aspecto desse amor é que ele se direciona apenas àqueles com quem há identificação. Por exemplo, esse aqui é meu grupo, a minha trupe, a minha turma. Então aqui tem tudo. E o outro? Não, o outro deixa para lá, não quero nem me envolver. Se vira. Não pode ser assim, não pode ser desse jeito. Portanto, é um amor humano, limitado, seletivo e egoísta. Só faço para quem pode fazer por mim. Eu vou selecionar. Não.
Aí não pode ser. Agora também tem o filho em seu aspecto positivo. Esse amor fraterno é fundamental para as relações humanas, mas depende de uma relação recíproca, ou seja, somos amigos daqueles que são nossos amigos e amorosos com aquele que também nos amam. Essa característica torna esse tipo de amor inferior ao amor ágape. Uma das grandes histórias de amizade da Bíblia é a de Davi e Jonathan. Ambos fizeram uma aliança de amizade em diversas situações. Jonatas salvou a vida de Davi das mãos de seu pai, o rei Saul. E depois de um tempo, quando Davi assume o trono, ele vê esta aliança feita, ele lembra desta aliança feita com Jonatas, e ele vai falar, ele procura saber se existe alguém da família ainda de Saul que estivesse vivo. Eles vão dizer que tem um, que está lá numa terra distante, lá em Lodebar, terra do esquecimento, terra, permita dizer, terra de miserável, terra de mendigos, podemos assim falar. Então ele manda trazer. Por quê? Por causa desta aliança que eles fizeram no passado. Eles quem? Davi e Jonatas. Então é muito importante. Mas o que esse amor filho, ainda sendo positivo, ele não se equipara ao amor ágape. Por quê? Porque ele vai agir com benevolência somente com aqueles que são benevolentes. E aqueles que fazem maldade, você quer mais que ele pega um avião e vai embora para outro país. Para não falar outra coisa, né? Agora, o terceiro, o amor ágape. Definição de ágape. De acordo com o dicionário teológico, a palavra grega ágape é utilizada para descrever o amor em sua mais alta e sublime acepção. É o amor que não se preocupa em receber, mas em dar. É o amor que só Deus pode conceder, perfeito e inagualável, que abrange nossa mente, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso pensamento, todo o nosso ser. Então nós vamos observar e entender o quê? Que o amor ágape, só é possível ter o amor ágape quem tem Deus. Quem não tem Deus como seu Senhor na sua vida jamais conseguirá demonstrar esse amor ágape, porque é Deus que vai gerar esse amor na nossa vida, que é exatamente você amar quem pode lhe causar algum dano. E esse amor é revelado quando? Quando João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mesmo sabendo que as pessoas iriam crucificar o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Romanos capítulo 5, verso 8 vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é a prova máxima desse amor. E quem, se eu disse que é uma prova máxima desse amor, quem é esta pessoa que é a prova máxima desse amor? É Jesus Cristo, o maior exemplo. Esse amor retrata o amor divino expresso na sua totalidade com complexidade por Jesus na cruz. Revela o amor de Deus para a salvação da humanidade, nada mais justo do que exemplificar o amor ágape com a perfeição encarnada. Jesus trouxe esse amor incomparável à humanidade. Jesus trouxe esse amor incomparável à humanidade. Jesus, sendo Deus absoluto, ele, por um espaço de tempo, como diz lá Paulo aos Filipenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e como servo, ele veio aqui para nos salvar. Mas por quê? Por causa da prova deste amor. Esse amor é algo maravilhoso, esse amor é algo fantástico, que só é possível ter esse conhecimento por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Jesus não há essa expressão máxima. Sem Jesus não há essa expressão, vamos dizer assim, de conhecer o verdadeiro amor. Quem conhece a Jesus, conhece o Pai. E quem conhece o Pai, conhece a Jesus. Quem conhece Jesus e o Pai, conhece o Espírito Santo. Quem conhece o Espírito Santo vai ter a revelação máxima do Senhor Jesus, que é o maior exemplo de amor. Mesmo sofrendo
aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Jesus nos amou. Jesus nos amou de forma maravilhosa. O amor de Deus é essencial para o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não carece do amor do homem, até porque o homem não tem a mínima condição de amar à altura de Deus. Contudo, a humanidade carece do amor dele e recebemos esse amor através do Espírito Santo quando entregamos nossa vida inteiramente a Cristo e assim somos capazes de amá-lo e obedecer a sua palavra. Então nós vamos ver que o Deus não precisa do nosso amor. Deus não precisa do nosso amor. Até porque Deus é a essência do amor. Nós que precisamos do amor de Deus. Eu não posso pensar, ter na minha mente que Deus depende de mim. Eu que dependo dele. Se Deus quisesse, Deus faria tudo, Deus daria um jeito, o evangelho seria pregado, mas Deus, ele quer tratar comigo, tratar com você, tratar com a humanidade. Então nós precisamos dele e não ele precisa de nós. Vamos lá para concluir então, o quarto tópico vai falar sobre as dimensões do amor ágape. Segundo o pastor Antônio Gilberto, o amor ágape possui 3 dimensões. Primeira, dimensão horizontal. É o amor incondicional direcionado a todos os nossos semelhantes, e neste sentido se diferencia do amor filho e eros, pois não é seletivo e egoísta e não age por conveniência, visto que no ágape o objetivo é dar sem olhar a quem, nem esperar algo em troca. Então, olha, a dimensão desse amor ágape está, primeiro, no sentido que horizontal. Quando se fala em horizonte, qual é a ideia de horizonte? É você olhar à sua frente. Quando você olha à sua frente, com certeza você vai ver muitas coisas, inclusive o ser humano, o seu próximo que está diante de você. Então esse amor, na sua dimensão horizontal, ele vai ser demonstrado para com as outras pessoas. Não necessariamente você vai selecionar este ou aquele no meio da multidão, mas você precisa olhar e ter o mesmo olhar que Deus teve ao olhar a humanidade caída. Ele vai amar todos, sem exceção. E do mesmo modo nós também devemos ter esse olhar amoroso, aprender com Deus, ter esse olhar que vai alcançar todas as pessoas. Então, primeira dimensão, olhar horizontal. Segunda dimensão, olhar interior. É o amor direcionado a si mesmo, mas não como eros, em busca de satisfazer os seus próprios prazeres e interesses, mas se amar no sentido de estender o seu valor pessoal diante de Deus e assim viver intensamente em sua presença todos os dias, alcançando a felicidade de forma plena. Amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo, como você ama a si mesmo. Então, essa dimensão do ágape no sentido pessoal é você cuidar da sua vida. Aí, quem é inteligente vai procurar cuidar da sua vida fazendo o quê? Agradando a Deus, servindo ao Senhor, dedicando ao Senhor a sua vida, dedicando ao Senhor a tudo aquilo que ele pode, que ele tem de melhor para oferecer para Deus. E isso é muito importante. Você precisa se valorizar. Você não precisa usar o seu corpo em extremo, mas você precisa valorizar o seu corpo, amar o seu corpo, cuidar do seu corpo, porque o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. E por último, a dimensão vertical. O amor direcionado a Deus não deve ser filho nem eros, pois ambos se declinam para o próprio benefício, mas ágape onde haja total entrega e devoção. Em João capítulo 21, 15 e 16, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo, como um amigo chegado. Jesus responde: apacenta minhas ovelhas. E isso aconteceu por mais 2 vezes. Pedro precisava entender que o seu amor por Jesus deveria ser ágape, para assim fazer a vontade de Deus. E é esse amor que Deus espera de nós com total dedicação, e quando o amamos assim,
também amamos toda a sua criação, tudo que ele ama e tudo que ele é. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Porque Pedro, ele falou assim no instantâneo. Jesus perguntou, ele respondeu. Ele falou mentira? Não, ele falou a verdade. Eu te amo, Senhor. Só que o Senhor queria tratar Pedro na sua intimidade. Tratar Pedro naquilo que seria importante, com profundidade. A ponto que vai chegar uma hora que eu vou falar, ele vai, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele vai então dizer, verdade, eu te amo mesmo, Senhor. Antes eu te amava de um jeito, mas agora eu te amo com amor verdadeiro. E assim deve ser. Devemos amar o Senhor, dedicar a Ele a nossa vida, para que nós possamos crescer a cada dia mais, até mesmo na presença do Senhor nosso Deus. Esperamos, eu e Nicolas, esperamos que você tenha gostado dessa lição, aprendido um pouco mais, interagido um pouco mais. E lembre-se, o amor eros, o amor filho e o amor ágape. Dos três, o melhor de todos é o ágape. Porém, tanto o eros como o filho, ele é importantíssimo para a nossa vida. A nossa terceira lição, nós falaremos sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. E hoje nós vamos concluir dizendo assim, vou dar uma folguinha para ele, Ele vai fazer um encerramento hoje. Diz assim, sobre os diferentes tipos de amor, é evidente que um deles se destaca, pois é perfeito e permanente. Ou seja, o amor ágape jamais irá terminar. O eros e o filho são presentes de Deus para o homem, mas são imperfeitos e temporários. Por quê? São imperfeitos e temporários. Porque o amor filho, o amor eros, dura enquanto nós estamos aqui. A hora que nós saímos dessa dimensão aqui, acabou. Porém, é possível viver esses amores de forma saudável, desde que alinhados ao amor de Deus, ao ágape, o âmago de todas as virtudes. A essência do amor é quem? Deus. Tá contigo, meu filho. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Muito bem. Deus abençoe a todos e nós aguardamos você para a terceira aula. Esse trimestre está maravilhoso e você é nosso convidado especial. Até a terceira aula e vai ser uma bênção. Venha com a gente, tá bom? Venha somar em nome de Jesus. Um forte abraço.